Bem-vindos a mais um podcast da A Oliveira Advogados, ou AOL Advogados, também conhecida. Hoje iremos debater alguns temas muito bacanas e relevantes também, como sempre, na área jurídica, na área do direito, onde vamos falar agora sobre o jovem advogado, vamos falar da escolha da profissão de advogado, da advocacia, quais são os desafios, quais são as dificuldades que quando alguém se forma, começa na carreira, por que escolheu a carreira de advogado, por que não, de repente, pensou em seguir uma carreira pública. E para isso, esse debate, esse bate-papo maravilhoso, nós estaremos hoje aqui com a doutora Beatriz, que não só faz parte da AOL Advogados, da Oliveira Advogados, já está conosco há mais de 20 anos, é sócia também, assim como a doutora Marina, que não só é sócia, mas também está conosco há mais de uns 6, 7 anos. E a Marina, fora ser advogada, e fora toda essa apresentação que estou fazendo, é minha filha, como todos sabem. E tanto ela quanto a Beatriz, agora vamos deixar a formalidade de lado, iremos falar hoje de assuntos assim muito interessantes, que é a profissão de advogado, o início, as dificuldades, todos os desafios que trazem para essa profissão maravilhosa. Então, pessoal, é um prazer estar com vocês e sejam bem-vindas. Queria agradecer, o convite, é um prazer estar aqui também, é um prazer fazer parte da Oliveira Advogados, a AOL, e... Há tantos anos, né? Há muitos anos. Quantos anos? 20 anos. 20 anos. 20 anos. Você está formada já há mais de... Há mais de 10 anos. 10 anos. Isso. A Marina? Eu estou formada desde 2016, então há 7 anos. 7 anos. Tá, legal. Começando com a Beatriz. Bia, você, como que foi a tua escolha para ser advogada? Você começa a trabalhar como todo mundo, um dia procura um emprego, preciso começar a trabalhar, preciso começar a ter um emprego, um salário, e de repente você entra no escritório de advocacia, você não fazia ainda direito, né? Não cursava ou já cursava? Já cursava. Já cursava, então já era o teu plano. Era. Como que você escolheu essa carreira de ser advogada? Então, na verdade, eu sempre quis ir para a carreira pública, sempre quis para delegada. Delegada? Aí eu prestei direito, mas com esse intuito. Aí entrei no escritório para fazer estágio, para conhecer, mas com esse objetivo. E aí eu me encantei pelo direito, pela advocacia, eu me encantei pelo escritório, pelos advogados, a correria que e fui gostando e aí desisti do sonho. Cada dia, a cada momento, uma situação diferente, né? Exato. Um problema diferente, uma correria... uma coisa nova, você aprende demais. Tá, porque nós todos sabemos, né, que, obviamente, nas melhores faculdades, por mais que o estudante, lá, o aluno se dedica, 5 anos é muito pouco para você aprender todo aquele conteúdo, como qualquer profissão. Imagina, um médico vai estudar lá os seus 5, 6 anos, depois tem residência, uma série de coisas, e voltando aqui para a nossa área, depois que você se forma, aqueles 5 anos é o básico do básico, né? Você vai realmente se transformar numa grande profissional, você fazendo pós, você se dedicando com cursos e principalmente a prática. Sim. Prática, né? Tem um ditado que diz, né? Na teoria o que vale é a prática. Isso. Por favor, fique à vontade de falar sobre isso. O grande desafio quando você está na faculdade é você entender realmente o que você quer, você traçar metas e a tão esperada prova da OAB, né? Então, o meu caso foi diferente da Marina. Eu demorei muito para poder prestar, eu não acreditava tanto assim, mas até uma vez você me falou que a persistência é o caminho do êxito. Não, sempre. E a todo estudante de direito, né,
que obviamente se prepara e quando vai prestar a prova da OAB fica tenso, normal, que é uma prova que tem muita exigência, né? Normal, e tem que ser assim mesmo. Mas eu sempre falo, e falei para você, falei para a Marina, que prova da OAB não se faz para passar, faz até passar. Isso. Então tem que se preparar, obviamente, depois que você acaba o curso, você já está dedicando totalmente, senão vai buscar um cursinho, coisa parecida, e faz e alcança o êxito, que é necessário. É a cereja do bolo, é o troféu. Você ficou lá 5 anos se dedicando, vai depois ter a tua inscrição na ordem dos advogados, mas importante, aí as pessoas pensam que já estão preparadas, como qualquer profissão. Sim. Não, você está cru de tudo. Tudo. Ali você vai começar realmente a trilhar uma carreira no mundo jurídico como advogado. Isso. E conta um pouquinho da sua experiência, porque você começa no escritório lá atrás como estagiária, você começa a trabalhar com um tipo de advogado, depois chega outros, e você, com esse tempo todo que você está lá. E o seu desenvolvimento, que é notório e nítido e redundante aqui falar o quanto você é querida por todos, não só a tua competência, mas fala para nós dessa tua experiência no escritório e como advogada, e o que você poderia passar para as pessoas que começam na carreira, dicas importantes. Sim. Então, eu entrei com esse intuito de prestar concurso público e fui me apaixonando pela advocacia, fui aprendendo e também eu tinha plano de carreira dentro do escritório, né? Eu comecei como estagiária, depois eu me tornei paralegal, que foi muito importante, porque eu conheci todo o escritório. Explica para quem não sabe o que é o paralegal. O paralegal é como se fosse um assistente jurídico. Ele vai fazer tudo, porém ele não vai fazer as peças, ele faz... Porque eu acho assim, o que eu levei muito bom do escritório é que a gente aprende de tudo, desde fazer custas judiciais quanto um recurso. Então, assim, o paralegal, ele vai te assessorar o advogado. Ele vai fazer custas, vai fazer cálculos, que a gente acha que na faculdade, nunca mais eu vou ter... Advogado não faz cálculo. Advogado não mexe com número, não vai saber... Não vai, pra que matemática? Uhum. Mas não, a gente tem isso no dia a dia, tanto na parte civil, como o tributário tem, com o trabalhista. Então, você vai aprendendo tudo. E depois, fui persistindo na OAB. Muitas vezes eu desanimei, né? Não queria fazer. Mas tinha a hora certa. Exato. Tinha pessoas também que sempre estavam comigo, sempre estavam me apoiando. E eu passei. E aí já me tornei advogada, já tinha. Já tinha experiência, um conteúdo. Isso. Foi só, como diz, a cereja do bolo. Exato. E depois também para gestão. Então, assim, é bem legal todos esses passos, o conhecimento. E eu acho que tudo tem que ser planejado. E atualização. Sempre tá estudando, sempre tá fazendo coisas para poder... se atualizando, né? Isso, melhorar uma pós, um mestrado, sempre tá... palestra, tudo. Bom, todo mundo ouviu isso nos bancos, né? Das faculdades, sim, por aí afora, né? Que quando você se forma, e se você não se atualizar, não se dedicar, porque você tem que estudar a vida inteira, na verdade, sim, é essa. Exatamente. Não pode se acomodar e não pode parar no tempo. Mas você ouve, né, em todos os cantos da faculdade, orientadores, professores, e hoje a gente vê que isso realmente tem tudo a ver, que a cada dia que você ler menos, ou cada dia que você se atualizar menos, você será menos advogado. E é verdade. Sim. Por quê? Porque senão você para no tempo, né? E aí, com certeza, você fica para trás, porque é muito dinâmico. Já vista vamos falar só da área tributária, como que as leis modificam quantas leis por dia que modificam, assim como outras coisas, mas falei de uma área tributária. Mas aproveitando essa pergunta que eu fiz para você, pergunta para a Marina, como que foi a tua escolha pela advocacia? Como que você resolveu que você queria ser advogada? E mais ainda, lá atrás, eu sei que você, acho que chegou há um tempo a estudar para a carreira pública. Sim. Como que você resolveu querer ficar nessa área
nessa área não, ser advogada e não ir para a carreira pública? E qual a tua opinião? Eu sempre fui mais de humanas, então eu já sabia que eu iria para uma área como essa. Eu já tinha um exemplo em casa, né, que é o meu pai, o sócio fundador do AO Advogados. E então eu resolvi fazer direito. Eu gostei muito da faculdade. Na verdade, no início da faculdade, até o final da faculdade, eu gostava muito mais de uma outra área que não é a que eu trabalho hoje majoritariamente, é a área penal. E tinha um pouco de dúvida, um pouco de vontade de conhecer um pouco da área pública, um pouquinho de um cargo público, entender como talvez seria ser juíza ou promotora, até porque eu tive uma oportunidade muito boa de poder estagiar com um desembargador que pôde me passar muito... Ah, você estagiou no Tribunal de Justiça, né? Isso, Quanto tempo? durante um ano, na área de impostos municipais, Uhum. e agregou bastante. Foi o meu único estágio, né, que eu fiz foi lá. Eu não fiz estágio em escritório nem empresa. Então, como eu já tinha tido essa experiência como estágio, eu resolvi que eu queria tentar no escritório. E no início sou super apaixonada pela área penal, achei que era o que eu queria, só que desde o início eu tive um exemplo em casa da importância de um planejamento de carreira. E eu acho que o planejamento de carreira ele é bem importante, porque não para você ficar engessado e achar que o que você colocou no papel você tem que seguir até o final, mas porque você consegue até mudar o que você colocou e mesmo assim chegar no objetivo que você queria. Então eu sempre aprendi em casa com meu pai a pensar onde você se imagina daqui a 5 ou 10 anos. E em 5 ou 10 anos eu pensava, se eu quiser ser uma promotora, por exemplo, eu teria que estar fazendo 5, talvez 3, 5 anos de cursinho, estar me atualizando, estar talvez trabalhando menos, estudando X horas por dia. Já se eu quisesse advogar, eu teria que fazer uma especialização, eu teria que estar no escritório todos os dias, eu teria que seguir um outro caminho. Então eu cheguei a fazer acho que 6 meses ou um ano de cursinho, vi que não era o que estava tocando meu coração, não era o que eu achava que seria o estudo, tudo, e resolvi migrar para o escritório. No escritório, eu pude fazer um laboratório que eu acho muito importante. A gente sai da faculdade muito cru, com a parte técnica, ok, o início, mas muito cru. Então, acho que é importante você chegar com a cabeça aberta no escritório para talvez, não era a primeira área que você queria, mas talvez ser, vamos conhecer trabalhista um pouco, consumidor, civil, tributário, e daí você fica mais aberta. Você pode focar numa especialização, Sim. mas é importante você estar aberta para conhecer outras áreas. Quer falar? O que você fala? Não, e legal também é isso. Você conhecer o escritório, conhecer toda a base para Exato. saber o que, porque às vezes você tem aquela, igual eu tinha, eu quero só isso. E não era, ou eu quero só ser na área tributário, e você se apaixona por outras áreas. Exato. Uma coisa interessante, vocês estão falando de áreas, né? Hoje, por mais que, por exemplo, você tenha a experiência do escritório, conhece como ninguém, e você já passou por algumas áreas, acredito? Sim. Assim como a Marina. Sim. E a área, qual área que você atua, qual área que a Marina atua, e como que foi isso para definir e vocês terem um pouco mais de proximidade, engajamento e achar que aquela área é a área que tem a ver com vocês? Eu acho que o meu caso é sempre bem diferente da Marina. Eu sempre quis fazer tudo, né? Eu fazia tudo. Só que quando você faz tudo, você não é especialista em alguma coisa. Você não faz uma coisa só muito bem. Então eu acabei indo para a área civil. Eu amava o penal, né? O crime era tudo. Na faculdade a gente sempre se apaixona. E aí acabei me apaixonando pela área civil. Hoje eu faço um pouco de trabalhista, mas a minha área é a civil. Área civil. E a Marina? A minha área hoje é tributário, apesar de gostar muito de penal ainda. Penal empresarial. Mas eu fiz uma especialização em penal e processo penal. Gostei muito da pós, mas eu vi que não era a área que eu gostaria de atuar, o criminal mesmo, né? O penal principal. Puro, né? Puro. Porém, eu tive a oportunidade de poder estudar crime empresarial e foi uma área que também me chamou muita atenção. E foi depois desse curso que eu comecei para o tributário e também gostar do tributário. Então, eu pude unir um pouco essa paixão do penal quando trata de crimes tributários, mas hoje eu fico muito mais no tributário, que é uma área que foi me cativando aos poucos. Era uma área que eu tinha um certo preconceito quando eu pensava por conta de número, eu não achava que era algo que pudesse trazer proximidade, eu achava que era algo que deixava a gente um pouco distante. E, pelo contrário, foi uma área que vem me chamando a atenção, tem muita novidade, muitos desafios, mas também é muito
traz muita alegria também, tem muita novidade, é uma área que... E a área tributária, ela também tem, obviamente, um desmembramento, né? Desmembra na parte do tributário, que dependendo do caso pode ter o crime tributário, Sim, né? exato. Que é o crime empresarial que você disse, Exato. que também se especializou. Então, assim como vários crimes, mas na parte empresarial, um dos crimes é o crime tributário, que é muito envolvido com essa parte... A famosa né? sonegação, Isso, entre exatamente. outros. Isso. Sim. Então, ou seja, então vocês se familiarizaram com uma área Exato. por gostar mesmo, não que foi, vamos dizer o seguinte, era o que tinha para o momento e de repente, não, vou ficar nessa área. Não. É porque você tem uma afinidade com essa Isso, área, você tem uma afinidade exatamente. com o tributário, ela com o civil, e assim vocês estão se desenvolvendo. Sim. Mas eu Correto? acho que isso só foi possível porque a gente se permitiu conhecer um pouco outras áreas. Então, não foi do dia para a noite que eu consegui falar, não, eu vou me especializar em tributário ou em crime tributário. Não, eu tive que conhecer um pouquinho de consumidor, um pouquinho de trabalhista, entender um pouquinho como funciona, Passear por cada área, passear né? um pouquinho por cada área. Tá, agora uma pergunta para vocês também. Obviamente, começaram a trabalhar, a Marina, como falou, fez estágio lá no Tribunal de Justiça, a Bia já fazia advocacia, já estudava e começa a fazer um estágio. Planejaram a carreira? Explica isso, até porque você imagina, quem está assistindo e quem pensa em fazer um curso de Direito, de repente é o planejamento para a carreira. Vocês fizeram? Quais são as dicas que vocês dão? Eu acho que eu não fiz, só que eu acho que é imprescindível fazer. Porque é importante para você saber, olha, daqui 5 anos eu quero estar em tal lugar. Será que eu cheguei? Então, eu demorei um pouco para ter conhecimento disso. E para as pessoas que estão vindo, eu acho importante, para traçar. Ah, não, eu quero abrir um escritório, não, eu quero trabalhar no escritório, eu quero prestar concurso. Então, existe muitos desafios. Depois que você sai da faculdade, que você entra no mercado, tem grandes profissionais aí também, e você pode ter uma parceria. Então, eu acho que o planejamento é tudo. Tem sim. que ter um planejamento, é imprescindível ter. Uhum. Como que você vê, Marina? Planejamento de carreira, eu acho que ele faz toda a diferença, é o que ajuda você a alcançar o seu objetivo. Então, eu sempre tive esse exemplo em casa e eu pude fazer, e eu vi que me ajudou, como eu disse, até a conseguir mudar de área e mesmo assim continuar chegando num objetivo. Então, o planejamento de carreira é você colocar onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar até lá. Então, meu exemplo é em um escritório. Então, para eu conseguir ser uma advogada dos 20 aos 25 anos, que seria uma advogada ainda júnior, o que eu precisava fazer? Então, eu precisava fazer uma especialização. Precisava, talvez, fazer alguns cursos de curta duração, que chamam de injeção na veia, né? Cursos que te dão, são rápidos e que te dão uma noção rápida de alguns conteúdos que você vê no dia a dia. Precisava estar perto de pessoas que fossem me desafiar ou que fossem me colocar em situações que me fizessem crescer, para em 5 anos eu estar conseguindo fazer algumas coisas. Então, você pode fazer um planejamento de carreira para daqui 5, 10 anos, 15, e quando você segue ele certinho, você realmente consegue alcançar os seus objetivos. Isso faz muita diferença. Em outras palavras, vocês estão dizendo assim, o plano de carreira é um plano de voo. Exatamente. Existe uma coisa no mundo empresarial, mas que vale para a carreira, né? Vale para a pessoa física, pessoa jurídica, se aplica muito na pessoa jurídica, que é o quê? Planejamento estratégico. Que nada mais é do que você planejar o futuro. Sim. Uma empresa ou a pessoa física, como a Marina bem disse, você comentou também sobre isso. Bom, eu estou aqui nesse ponto hoje. Onde eu quero estar daqui a 5 anos? Daqui a 10? Daqui a 15? Não apenas onde eu quero estar. O que eu preciso fazer para estar ali numa condição melhor, numa posição melhor? Eu vou precisar me preparar, me dedicar, me atualizar, novos cursos e se dedicar a uma profissão de corpo e alma para que você possa atingir aquilo. Então é o plano de voo, é o plano de carreira. Sim. Que essa é uma grande dica para todo estudante de direito, no caso, qualquer profissão, mas para qualquer área. É o planejamento, é o plano de voo. Onde eu estou, para onde eu quero ir, como eu quero chegar lá. Então, para isso, não existe milagre, não existe sorte, não existe
talvez tem que planejar. Se você não planejar, tem um ditado famoso que diz assim, que isso é o planejamento. É a questão evolutiva do ser humano. Quem aos 20 não quer e aos 30 não tem, aos 40 não será ninguém. Mas o que diz esse ditado? É a fase evolutiva do ser humano. Você, numa época, você está com a idade para estudar, para começar a estagiar, para depois você alcançar um outro patamar, depois desse patamar você poder se constituir com outras qualidades e habilidades, para você poder chegar um dia num cargo ou ser um sócio do escritório, ter uma condição diferenciada, como vocês têm hoje, sabe muito bem, mas nada é por acaso. Não. A Bia tem lá conosco esse tempo todo e cada dia vai alcançando novos negócios, novas posições, por mérito seu. A Marina, independente, né, todo mundo me conhece muito bem, de ser filha ou não, a regra é a mesma. Exato. Não tem almoço grátis. Se não fizer por onde, não vai evoluir. Tem que fazer. Então, por isso que o estudo, a dedicação, tudo isso faz parte do crescimento. Agora, uma coisa importante que eu queria perguntar para vocês. Quais são as qualidades que vocês enxergam e vê que é importante para alguém se dar bem nessa carreira como advogado, né, que é a carreira que vocês escolheram? Mas quando eu falo assim, se dar bem, é a pessoa bem colocada, não importa se é no escritório, numa empresa, Sim. ou, não vou falar num cargo público que é bem diferente, mas também é a mesma profissão. Sim. O procurador, no caso, que é um advogado do ente público, né? Mas quais são essas qualidades que vocês entendem e vê que são necessárias para que alguém possa trilhar e se dar bem? Eu acho que a persistência, o estudo, a atualização, que um bom advogado atualizado, ele não tem medo de nada, ele enfrenta todos os novos desafios. Eu acho que a competência, né? Sim. E eu acho que a dedicação, o estudo, assim, a pessoa tem que batalhar, correr atrás pelo que realmente quer. Empatia por tudo, né? O atendimento ao cliente é muito importante. Eu acho que o advogado, além de tudo isso que a Bia falou, tem que ser organizado, saber o que quer, tem que ter jogo de cintura, porque eu acho que a advocacia exige jogo de cintura, que eu digo é você saber lidar com os pares, é você saber tratar um cliente, é você saber a imagem que você quer passar, porque isso conta muito para a pessoa que vai te contratar, você tem que passar uma imagem de próxima dela, uma pessoa séria, uma pessoa comprometida, dedicada. Então, eu acho que entra transparência, organização, sabedoria, consistência, porque a atualização é constante, então não adianta você fazer uma pós hoje e achar que tudo bem, já fiz a minha parte, não. A advocacia exige uma atualização constante, muito, e jogo de cintura, eu acho que tem que ter. Tudo isso que vocês falaram, eu concordo plenamente, né? Concordo. Mas vocês também acompanham e é prova disso, que num mundo corporativo, que independe se é escritório ou se é uma empresa, é importante várias habilidades, várias qualidades, né? A lealdade, o trabalho em equipe, a dedicação, como foi falado, o comprometimento, Sim. Pensar nos seus pares, porque você tem que, onde você trabalha, você tem um bom ambiente, e você fazer isso. Todo mundo passa quanto tempo do seu dia no trabalho? Exato. Então, se não souber fazer isso e cultivar para que isso seja um ambiente maravilhoso para colaborar para o teu crescimento, né, de todas as formas, realmente você não está fazendo a melhor escolha e caminho para poder alcançar isso, Com né? certeza. E nessa questão que estamos falando ainda, do mundo corporativo, o jurídico, né? Uma coisa que é inerente à profissão do advogado, porque todo mundo fala o seguinte, né? Tudo bem, eu atuo na área X, área Y, ok.
É muito bacana, porque todo mundo também tem a sua vivência, a gente vai falar já de gestão, Tá. mas um advogado, por mais que ele tenha área de atuação, ele precisa saber que o advogado ele não escolheu carreira pública, onde você tem um cargo que vai desempenhar, né, com toda a sua dedicação também, mas você tem o teu salário e tudo mais. Sim. O advogado, ele precisa estar todo dia pensando no ambiente que trabalha, não tanto em empresa, mas vamos falar no caso de escritório, em prospecção. Então, você todo dia está prospectando. Sim, network. Até porque, vocês sabem muito bem disso, o advogado ele tem a sua remuneração, mas ele tem também participação, né? Sim. Não só no resultado, mas naquilo que é prospectado e acaba virando honorários para o escritório. Mas em cima dessa pergunta, eu quero fazer a seguinte colocação para vocês poderem desenvolver. Como que vocês enxergam a importância da prospecção no dia a dia? Que a prospecção, todo mundo pensa em cliente novo, importantíssimo, necessário. Mas a prospecção, ela se faz em manter os clientes atuais, Sim. que é o dia a dia, que é o atendimento, como você disse, Qualidade. é a qualidade do trabalho, é a prestação de contas para com esse cliente periodicamente, dos seus processos, tudo mais. Então, eu queria, já entrando um pouco de gestão, que vocês misturassem as duas coisas e desenvolvem aí, fiquem à vontade. Tá. A gente tem que ter sempre o network, né? No começo da advocacia, é importante a gente sempre se associar a alguma comissão da OAB, participar de palestra, participar de feiras, para poder estar sempre envolvido com todo mundo, com os outros advogados, com outras pessoas. E sempre estar de prontidão, né? O advogado também é igual o policial, não pode descansar às vezes. Tem que estar de olho na situação. É advogado até dormindo, né? Tá dormindo, exatamente. Então, sempre tá tentando prospectar de alguma forma. E isso é quando o jovem também precisa disso, né? Precisa desses clientes que vão ser algum dia sólidos para ele. Tá. E manter o que já tem, né? Tá. E Marina, como que você vê isso? Essa questão do cliente, da prospecção, do dia a dia do advogado, porque todo dia o advogado tem que estar prospectando. Sim. Ele prospecta, como eu falei agora, com um cliente novo, prospecta com seus próprios clientes, que é o atendimento, é a qualidade, é o retorno, uma série de coisas. Como que vocês veem isso? A prospecção, eu acho, você fazer a prospecção diariamente é essencial e eu acho que isso é um diferencial pro profissional que faz. Então, para você fazer a prospecção, você tem que se comunicar bem, você tem que tratar bem tanto os seus pares quanto os clientes. Então, às vezes, até no próprio escritório, um advogado de uma outra área, ver como você se porta, ver como você age com ele mesmo ou com seu cliente, fala, olha, eu tenho um cliente que não é da minha área, mas eu vou trazer para você porque eu vi como você trata bem o cliente. O cliente que você vai tratando, então você dá um feedback para ele, faz um relatório, fala com ele semanalmente, tá junto, ele também fala, nossa, eu vou indicar para um amigo, porque você me trata muito bem, eu não tenho dúvida sobre o que está acontecendo com o meu processo, você não me deixa inseguro. E acho que deixar claro que deixar o cliente ser transparente com ele não é que vai dar tudo certo, mas é você situar o cliente onde ele está. Então, olha, isso seu vai ter risco, você tem que falar se tem risco ou não. Acho que faz parte de você construir uma confiança com o cliente, né? Porque eu acho que isso que faz a prospecção dar certo. Ao advogar, você exige confiança das duas partes. Você está lidando com dados de um cliente, de uma pessoa, muito sensíveis. Então, é ela confiar em você, você passar para ela essa confiança e você conseguir construir algo sólido. Eu vejo prospecção como algo duradouro. É diário, né? Exato. Todo dia, né? Sim, Todo todos os momento. dias. Eu fiz há alguns anos atrás um curso de planejamento estratégico para escritório de advocacia na GV, que eu compartilhei com vocês muitas coisas. Sim. E uma das coisas muito importantes nesse curso, entre várias, que foi muito abordado, é como que advogado, escritório, perde um cliente. Uma das
regras básicas para não só prospecção, mas para deixar um cliente descontente. Sabe qual que é a primeira? E que é por isso que eu sou muito chato com isso no escritório, e é por isso que eu passo isso para vocês. E é uma estatística comprovada que faz com que o cliente ele troca o profissional. É a falta de retorno do cliente. É um cliente procurar o profissional, ou a tua equipe lá, o escritório, 1, 2 vezes, e ele tem que quase que implorar para um retorno. Isso é decisivo para um cliente ele pensar seriamente numa troca de um profissional, de um escritório. Porque o profissional ele tem que se antecipar ao cliente, né? Sim. Com informações, como está o teu processo, mesmo que de repente não teve nenhum andamento, mas batendo um papo periodicamente. Agora, uma coisa necessária e importante, sabe onde muitos advogados pecam, fora essa questão do retorno? É não conhecer o negócio do seu cliente. Sim, exato. Não mergulhar de cabeça, né? Vamos pegar um exemplo, sem entrar aqui em detalhes para não falar de informações de ninguém, mas, por exemplo, a Bia que faz a gestão do escritório juntamente em algumas áreas com a Marina, Sim. e conhece muito bem todos os nossos clientes, você conhece a atividade de cada um, Sim. né? Conhece muito bem o que cada cliente faz e o que podemos agregar ou colaborar para aquele cliente, para o negócio dele. Porque o cliente, ele busca um advogado para colocar, para ele poder se dedicar ao negócio dele. Isso. E deixar para cada um fazer o que faz melhor. Tá certo? Tá certo. E nessa questão, nessa experiência, fala um pouco sobre isso. Como que você vê? É importante, né, o advogado ou qualquer outra profissão estudar o cliente, saber o que o cliente necessita, para até minimizar os prejuízos que pode ocorrer. Então, assim, é importante ter conhecimento, estar sempre em contato com esse cliente, estar perto dele. Visitar. Uhum. Sempre, ou convidar para ele estar indo no escritório, entrar em contato. Isso eu acho que sempre foi bem nítido no nosso escritório por ser um escritório boutique, ele sempre dá uma atenção devida, a gente sempre tá atualizando o nosso cliente, o que está acontecendo com o processo, para ele não ter surpresas, né? Então a gente sempre trabalha com isso. Tem informações antecipadas, né? Exatamente. É isso, né? Marina, o que você aconselha nesse sentido também, mas também na questão, como falamos agora, dessa profissão, e principalmente para os iniciantes, e principalmente para quem está buscando, de repente, fazer um curso de direito, entrar nessa profissão e se dar bem, né? Sim. O que você aconselha e o que você fala de algumas coisas relevantes que é muito importante para requisitos mínimos, para quem pensa em estudar direito. Só um detalhe, tá? A premissa é gostar e precisar ler muito, né? Exato, então eles vão por essa parte que não precisa nem falar, né? Não, essa parte é o básico. Eu começaria falando, eu acho, o que a gente já bateu aqui na tecla várias vezes, que é o planejamento de carreira. Então, é você fazer uma faculdade. E eu acho que independente da faculdade, quem faz é o aluno. Então, é você correr atrás, é você ter interesse em saber das matérias. Eu acho muito importante você começar um estágio, mesmo que não seja numa área que você mais teve afinidade no início da faculdade. Eu acho importante você dar as caras, ser audacioso. Eu acho importante você dar o seu máximo, independente do lugar que você vai entrar. Então, conseguir um lugar aqui que eu vou fazer só isso. Ok, faz isso ao máximo. Estuda isso que você está fazendo. Quando você conseguir, se você já entrar em um escritório, uma empresa, estude o seu cliente, que é o que eles estavam falando agora. Isso faz uma diferença muito grande na forma como você vai atender ele. O cliente te olha de uma outra maneira quando Conhecer você a atividade entende. do cliente, né? Exato. Quando você entende do que trata, por exemplo, a empresa do cliente, você já sabe sobre o que você vai falar. Isso faz uma diferença muito grande para o cliente. Eu acho muito importante você estar bem atualizado, não só com pós-graduação, mas eu acho importante nas comissões de OAB, que acabam aproximando você de pessoas de uma faixa etária próxima e tem a mesma visão que você,
palestras de feiras, por exemplo, tem feiras em São Paulo que trazem tudo o que tem de novo no mundo jurídico, de software, de todas as áreas do mundo jurídico. A Fenaló, né? Fenaló. muito boa. Então, te facilita você, nossa, com isso daqui eu consigo poupar meu tempo, com esse sistema ele me ajuda a gerenciar prazo, a gerenciar o escritório. Então, eu acho que você tem que estar por dentro dessas palestras, é conhecer gente, é estar disposto à parceria, rever muito, acho que a sua imagem, que é o que você vai passar no lugar que você está, de seriedade no escritório, na empresa, e estudar bastante. Tá. Ô, Bia, comenta um pouquinho, advogado, não é só no começo não, tá? Advogado que ou não teve um começo, como eu vou falar, ou essa experiência de não, por exemplo, como diz o jargão, né, colocar um umbigo no balcão, no fórum. Então ele não conhece o dia a dia de um fórum, ele não conhece as dificuldades, a burocracia, a morosidade, o controle de processos, ter que despachar com o juiz, uma série de coisas. E mais ainda, né, o controle desses processos. Sim. Por favor. A minha época, eu sou formada há muito tempo, era no umbigo no balcão mesmo. A gente tinha que ir até os fóruns para verificar. Hoje já, nossa, é excelente. A maioria dos processos já são digitais, só que ainda encontramos vários problemas como tínhamos. Detalhe, então, a maioria é processo digital, mas ainda tem o físico. Tem alguns casos que tem o físico. Tem. A audiência ainda tem tem que ir até assim, hoje é híbrido, né? Isso. Tá. Meio... Então, assim, é moroso a justiça em alguns pontos, alguns processos. Por isso que a gente sempre faz questão de ser transparente com os clientes, para eles saberem, porque às vezes, tá enrolando. Olha, saiu uma guia, mas não foi depositado. Então, eles sempre sabem de tudo do processo, porque tem problema, tem atraso. A gente tem que, às vezes, até ficar ligando. Essas coisas não mudaram ainda. Mas, assim, hoje temos o certificado digital, que é uma assinatura, que é excelente. A gente entra em qualquer... Tá. Ô, Bia, mais uma coisa que eu queria que você ressaltasse bastante. A importância das publicações. Sim. O acompanhamento, quais são as consequências de um advogado perder um prazo. Já sabemos outro jargão, né? Sim. Quem dorme, o direito não acolhe. Mas vamos lá, como que funciona isso no dia a dia? Como que é o dia a dia no escritório, por exemplo? Você que cuida ou quem cuida? A importância das publicações, do acompanhamento, das providências, dos agendamentos, como que funciona isso? O advogado não pode perder prazo, né? Isso não existe para um advogado. Mas a gente acompanha, né, pelo um sistema que... por isso que é bom essas feiras, bom sempre estar se atualizando para poder saber novos sistemas, novas coisas para auxiliar cada advogado. Então a gente pega as publicações, passa para cada advogado responsável e agenda o prazo. Sempre um prazo 1 ou 2 dias antes do fatal, para não correr o risco, né, de perder. E sempre tentando se organizar no escritório para quem vai fazer, quem não vai fazer, para que não haja essa perda de prazo mesmo. Isso é uma coisa muito importante para o advogado. Uma coisa que a Bia falou, essa parte de ter hoje o processo eletrônico, o certificado digital, ele veio para ajudar muito, otimizou muito tempo, né? Até porque antes para você ir no fórum, por exemplo, era até um certo horário, 6 da tarde, hoje até meia-noite é o prazo, porém tem algumas ressalvas que eu acho que é sempre bom você ter cuidado, porque é um sistema, é um software, às vezes, é o PJE, entre outros, que eles podem ter inconsistências. Não, e nós temos... isso facilitou muito, só que cada tribunal faz de um jeito. Exato. Cada sistema tem o ProJude, o ESAGE, o PJE. Então, assim, muitos, e aí pode dar algum problema. E eles travam, então acho que é importante você sempre manter, não, agora é eletrônico, então até meia-noite eu posso deixar para hoje. Não. Uma outra dica valiosa, mesmo sendo eletrônico, faz com alguns dias de antecedência, porque acontece do sistema travar, ficar fora do ar um site. Né? O próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, às vezes aparece, estamos tantos dias fora do ar, e daí?
Você vai correr o risco de talvez perder um prazo porque você não protocolou antes. Então é importante você sempre contar esse prazo antes e contar que pode ter uma inconsistência no sistema. Por isso que a gente trabalha nesse sentido. Exato. Sempre com dois dias de antecedência para que não Exato. ocorra isso. Então hoje a certificado digital, né? Que vocês comentaram. Sim, eletrônico, o processo eletrônico, Processo eletrônico, né? audiências virtuais. Um bom sistema, né? Para Sim. gerenciar toda a parte dos processos do escritório, né? Isso. Sim. Quais são as maiores demandas ou maiores reclamações de cliente em geral em relação à ansiedade, vai? Dos processos jurídicos, pra todo mundo, né? Obviamente que é um resultado para ontem. Claro. Como que é o dia a dia disso? Como que é essa convivência com o cliente nesse sentido? Então, tem cliente que não entende, né? Acho nossa, que é um absurdo, e é realmente um absurdo. Às vezes, para uma citação, que é para você informar, citar a pessoa, já chegou a demorar 6 meses. O cliente fica ansioso, ele está querendo resultado. Então, é bem difícil, assim, esse momento de lidar com o cliente. E não tem o que ser feito. A nossa parte a gente faz, que é tentar peticionar, aí a gente tenta até ir ao fórum novamente. Despachar, né, com o juiz. Despachar com o juiz, quando é uma coisa bem séria. Então, assim, é moroso. A justiça ainda é morosa. Sim. Quais são os maiores desafios que você vê na carreira, e principalmente na área tributária, na hora que você atua? Não só para você, mas para todos e principalmente para quem começa nessa profissão e nessa área. Da área tributária específica, eu acho que os desafios estão, acho que primeiro no próprio preconceito que o pessoal tem com a área, de achar que é uma área que exige muita matemática, exige sim você ter um contato prévio, você acha que a cabeça é um pouco mais aberta para cálculos, isso não só no tributário. Sim. Uma outra dificuldade que eu acho que o tributário, os outros também, mas tem um linguajar um pouco mais específico, então é necessário você se debruçar, muda muito, né? Essa parte tributária no Brasil, ela é bem complexa, a quantidade de impostos que a gente tem, de tributos, tudo. Então é necessário você estar engajado com o estudo, é necessário você estar disposto a estar bem atualizado, não só com curso, mas com notícias, porque sai no jornal todos os dias uma mudança do que está acontecendo no Brasil, então é importante estar disposto a todo dia ter que estudar um pouquinho mais. Sim. Cálculo, das dificuldades, eu acho que são essas que eu vejo mais na área tributária do que talvez nas outras. Tá. E as dicas que você daria para que, por exemplo, está ingressando agora, está estudando direito e pense em atuar na área tributária? Obviamente que existe uns comentários, né? Eu quero ir para tal área, porque tal área dá mais dinheiro, tal área não sei. Não. A área que você tem afinidade, Sim. a área que você se dedica e tem habilidade para poder atuar. Essa é a área que você vai ter sucesso. Sim. Não tem nenhuma dúvida. Mas falando da área tributária, obviamente, é necessário, eu vejo, que quem atua na área tributária tenha conhecimentos preliminares de contabilidade. Sim. Você não é contadora, mas você fez um curso de contabilidade. Sim, e Por quê? Porque tenho ajuda muito, planos né? ainda de talvez fazer uma faculdade e concluir a Mas contabilidade. você fez um curso... Eu fiz um curso preliminar, sim. Preliminar. Que era de curta duração. Pelo menos aprender o que é débito e crédito. Exatamente. Eu acho muito estranho alguém que atua na área tributária não conhecer um mínimo de contabilidade. Exato. Porque é necessário. Exige, né? sim. Então, para poder ajudar e até facilitar para soluções do problema do seu cliente, né? Cada área vai ter, acho que, algumas coisas específicas, mas exatamente isso em tributário com a contabilidade, tem sistemas que só quem mexe na contabilidade vai conseguir entender. Então, a parte administrativa do tributário, que você consegue resolver sem ser no judiciário, você exige um conhecimento prévio de você saber os sistemas, saber entrar em um ECAC, saber aonde que você vai fazer uma defesa, porque algumas defesas também podem ser feitas por contador. Então, você ter essa bagagem, esse know-how, te ajuda muito no tributário para você conseguir deslanchar e para você conseguir se destacar no mercado, na verdade. Essa parte fiscal também junto, acho que dá uma diferença muito grande para o profissional. É uma área que eu fiz um curso preliminar e tenho vontade de voltar a estudar, porque eu sei que é algo que eu sinto falta no dia a dia. E se destaca no mercado. As pessoas que conseguem aprofundado unir na contabilidade, né? contabilidade e direito. Ô, Bia, você
como você diz, da área civil, né? Sim. Então, na área civil, você transita em várias situações, que a área civil é bem extensa. Mas você transita mais propriamente dito em contratos, em Ação de cobrança. cobrança. Sim. Fala um pouco sobre isso e fala também desafios e dicas para quem pensa em atuar nessa área. Acho que é muito importante. Sim. Eu atuo mais na civil, a gente faz muita a gente tem um know-how na área de execuções, área de cobrança, área de despejo, área não, né, nas ações. Uhum. Assim, é uma demanda muito grande, né, a área civil. Então, surge cada dia uma coisa nova pra gente. E eu acho que Ai, pera, desculpa. Não, fique à vontade. Não se preocupa, não. Sabe quando você pensa? Mas nós estamos falando da área, você falou da cobrança agora, Isso. falamos um pouco assim, que era muito Contratos, extensa, né? Contratos, representante comercial. Mas, por exemplo, existe, por exemplo, empresas só de cobrança, Existe. que nem hoje. necessariamente são advogados. Não. Então, quando um advogado atua nessa área, qual é esse diferencial? Por que isso? Porque não é apenas fazer a cobrança. Isso, é porque Tá, a explica pessoa isso. que não é advogada, ela só vai atuar extrajudicialmente. Tá. Quando passar para judicial, aí tem que ser um advogado. Explica para quem É. não tem familiaridade com o termo jurídico, apesar de ser muito usual, Sim. é extrajudicial. O extrajudicial vai ficar na parte de eu vou ligar para a pessoa para o devedor, vou cobrá-lo com cartas. Aí já parte para uma pessoa que não seria advogado. O advogado já vai para a parte judicial. Qualquer, que vai então, entrar o extrajudicial é qualquer procedimento que ainda não é o judicial. Exatamente. Pode ser uma intimação, pode ser o que for. É Que isso. é uma tentativa de acordo antes de você ingressar com a ação. Isso. Que aí- pode ser feito também por advogado, ou extrajudicial. Então você Sim. pode notificar uma pessoa extrajudicialmente. Eu acredito que tem um pouco mais de força quando quem assina é o advogado. Eu acho que chega na pessoa ou na empresa que você está cobrando de uma forma um pouco mais formal do que talvez uma pessoa assinando de próprio punho. E sendo que isso ainda pode ser usado a seu favor quando você entra com uma ação e você fala, olha, juiz, eu tentei resolver com aquela pessoa, com aquela empresa, eu notifiquei a empresa para falar que eu tenho interesse em resolver, a pessoa não quis resolver assim, então, olha, eu fiz minha parte, por favor, agora eu preciso que o senhor intervenha, porque fora da justiça já vi que não vai. Então, você mostra que você tentou todos os meios, então as Antes de- ligações, isso. mostra que ligou, que mandou e-mail, mandou mensagem, notificou extrajudicialmente. Eu fiz tudo o que dava para fazer, sem precisar entrar na justiça para resolver isso, mas não deu certo. Então, Mostrou boa fé, né? exatamente. E o interesse em resolver. Eu preciso agora de uma ajuda do judiciário, porque fora do judiciário não foi possível. Então, isso é visto com muito bons olhos, né, no judiciário, porque você tentou resolver antes, não conseguiu, então só no último caso que você acessou a justiça. Sim, exatamente. Ah, legal. Obviamente, nós estamos falando de desafios, dicas importantes, o dia a dia da profissão, estamos falando dos perrengues que acontecem no dia a dia no mundo corporativo jurídico, né? Sim. Mas vamos falar um pouquinho também agora sobre as prerrogativas do advogado, né? Sim. Que isso é muito importante, que nos dias atuais a gente acompanha muitos ótimos profissionais que ressaltam a importância das prerrogativas e dos advogados fazerem valer isso. Sim. Numa delegacia, no fórum, no tribunal, seja lá onde for. Sim. Porque o tripé da justiça, né, tá lá entre todos o advogado. O advogado, isso. E o advogado está lá no artigo da Constituição, onde fala que o advogado é indispensável, né, à união, né, o seu trabalho ele é inviolável, né? Exato. Então, comenta um pouquinho vocês sobre essa parte das prerrogativas do advogado e principalmente, né, uma bela profissão. Sim. É uma bela profissão que você tem um status, você tem o seu dia a dia, você tem um compromisso para com o seu cliente, mas você tem vocês têm, nós todos, mas falando de vocês, além de tudo um compromisso público. Por quê? Porque é a única profissão que ela é uma profissão privada
Porém, ela tem um pouco assim, o dom de ser um pouco pública também. Transitar. Um pouquinho. Então, fala um pouquinho dessa parte, como vocês veem, a importância das prerrogativas e principalmente da postura do advogado no dia a dia. Pode ser com o seu cliente, mas principalmente Sim. nos órgãos, né, tipo, como eu falei agora, ou na delegacia, ou no fórum, fiquem à vontade. Até você, Bia, que já passou por tanta situação de ter que correr com muitos casos no balcão dos fóruns e por aí vai. E como que é isso? Como que você enfrentou? Isso, ser advogado, ele tem o seu lado bom como tudo e o seu lado ruim. O bom é que tem muitas pessoas te respeitam e reconhecem o seu trabalho. Agora, também tem o lado difícil, que é exatamente cartorário. Às vezes você tem que se impor porque não te respeitam. E o advogado é importante, hein? Tá nas prerrogativas, tem que se impor mesmo. Exatamente, tem tanto numa delegacia. Exatamente. Isso. Você tem que se impor, por quê? Porque você está desempenhando o seu trabalho. Exatamente. Você tem que respeitar e ser respeitado. Isso. E por isso que existem por aí muitos desagravos. Quando desrespeitam, né, a condição e as prerrogativas do advogado, né? E você também carrega um peso, porque você é um advogado, você tem que dar o respeito também. Então, ter humildade, o companheirismo com o colega, né? Não ter aquela arrogância. Então, isso também é válido, porque você é uma pessoa, que, como você falou, querendo ou não, pública, né? Poxa, imagina, que chato seu cliente ver você fazendo alguma coisa errada em algum lugar, vai ficar feio para você. Então você tem que traçou aquele caminho, traçou aquela profissão, você tem que ter consciência que vai ser diferente sua vida. Eu acho bem importante o advogado saber das prerrogativas dele. Sim. Ele tem que saber se portar, então ele tem que respeitar, sim, se ele está numa delegacia, um delegado, um juiz, um escrivão, mas ele também tem que ser respeitado. Sim. Né? Então é você saber se impor, é você tratar com respeito, mas você também mostrar que você tem autoridade no assunto, que você pode estar lá, que você tem a voz de fala tanto quanto quem está lá. Você não é menos porque você é o advogado, porque você não está em um cargo público. Né? Então, às vezes, a gente vê algumas... Eu sei que tem muitos profissionais bons, mas às vezes tem desavenças em alguns lugares, assim, de tentarem diminuir. Então, quando você sabe das suas prerrogativas, você sabe que você pode se impor com respeito, você tem que se impor. Se você tiver que falar, não, eu tenho o direito de fazer isso. Eu posso fazer isso, eu estou pedindo porque eu posso. Não dá pra você abaixar a cabeça e deixar, até porque isso fica feio pra você, por não conhecer seus direitos, como um advogado não conhecendo seus direitos é muito estranho. Fica feio se um cliente seu ver você não sabendo, você não saber se posicionar em um lugar. Então é uma profissão digna, muito digna, tanto quanto um cargo público. Então a gente tem que saber se posicionar e falar, não, estamos aqui em patamares iguais. Então, um exemplo, o juiz julga, mas eu estou defendendo. Então eu também tenho o meu direito de fala no momento certo, mas eu tenho. Eu sempre comento que nesse tripé quem faz justiça mesmo é sempre o advogado. O promotor acusa, o delegado prende, o juiz julga. Isso. Quem faz o fiel da balança? Advogado. Qualquer um, em qualquer situação, precisa do Advogado. Então, não precisa falar nada. E sim fazer valer as prerrogativas. Sim. Aquelas prerrogativas que não são respeitadas muitas vezes, aqueles que não respeitam, às vezes vão sentir na pele quando precisar do advogado. Essa é a realidade. Exato. Bia e Marina, nós temos agora, esse ano também, a Oliveira Advogados faz 23 anos. Começou no ano 2000, né? E você está há 20 anos? Isso. Marina está lá há 7, 8. 7, 8. Tá. Então, 23 anos, uma 20 anos, uma 7 anos. Como que fala um pouco do dia a dia da Oliveira Advogados, até para quem não conhece, e também dando dicas para quem busca entrar num escritório, trabalhar, buscar seu espaço, crescer. Quais são as dicas que vocês dão para quem está nos ouvindo?
Olha, o escritório para mim já virou uma família, né? Que é uma grande família lá. A gente se ajuda muito, muito trabalho, muita correria, tem que ter muita dedicação, proatividade. Eu acho que isso também é muito importante para um bom profissional, não só na área do direito. É um ambiente muito legal assim de se trabalhar, pelo menos o nosso. Então, assim, eu não posso falar por outros escritórios grandes. Não tem muita competitividade nessa área. A gente nunca passou por isso, mas eu sei que tem. E a gente sempre tenta levar o colega de trabalho, assim, trabalhar com ele sempre como sendo um amigo mesmo. E sempre tentando, olha, um faz uma coisa, outro está sobrecarregado, a gente também ajuda. Então, eu acho que para quem quer entrar no escritório de advocacia, tem que ter esse pensamento da proatividade, da dedicação, da lealdade. Do trabalho em equipe. E como que você viu a evolução do escritório nesses 23 anos? Muita evolução. Eu acho que como foi a minha carreira, foi o escritório. Ele foi crescendo a cada dia. Hoje, nossa, a gente tem... Tá em constante crescimento, na verdade. Nossa, era um escritório pequeno, hoje já temos vários advogados. E muitas áreas. Acho que as áreas sempre a gente teve um pouco. E estamos crescendo mais a cada dia. Exato. O mais importante, né? Crescer com estrutura. Isso. Quando a gente fala estrutura, não é só física, né? Não. É a estrutura física, é a estrutura... Com bons advogados, bons profissionais. Com a estrutura necessária para atender a demanda. Sim. Para que o cliente esteja sempre realmente satisfeito e ele deposita ali a tua confiança e ele pode ficar tranquilo porque sabe que ali tem pessoas comprometidas e envolvidas nas soluções dos seus problemas, né? Exatamente. Então isso é muito importante. Acho que um grande cartão de visitas, né, que você consegue ver no escritório é quando você vê há quantos anos os clientes estão lá. Então, quando eu vejo alguns clientes que já acompanham a gente há uns 20 anos, alguns há mais de 10 anos, e continuam, para mim mostra que o trabalho está sendo bem feito, que essa é a linha mesmo que tem que seguir, que tem que melhorar, tem que se atualizar, tem que ter cada vez melhores profissionais, mas que esse é o caminho certo. Então, eu vejo que o escritório está em um crescente... uma ascensão, com profissionais muito qualificados, muito bons, que estão andando junto. Na equipe que eu estou, por exemplo, diariamente eu tenho pessoas que me desafiam, que me colocam para cima, assim como junto com a Bia, que faço gestão, uma pessoa que sempre fala, não, vamos fazer um curso, vamos fazer alguma coisa, vamos estar mais à frente disso, vamos mudar isso daqui, né? O escritório consegue melhorar aqui. Então, eu acho que o escritório tá crescendo muito, eu estou conseguindo crescer muito com o escritório, gosto muito da equipe. Também. São aqueles pilares que nós falamos, né? Planejamento, plano de voo, né? Isso. Exato. Não só o escritório tem que fazer o dele, como cada um tem que fazer o seu. Sim, cada um. O que eu preciso fazer para acompanhar? Sim. Onde eu quero estar? O que eu preciso acrescentar na minha carreira para que eu possa, né, amanhã estar lá num outro patamar, né? Em todos os sentidos, é isso, Sim, não é? Sim. Mas um negócio busquem escritórios que investem em vocês. Acho que tem escritórios, claro, você não vai chegar talvez estagiando e alguém vai querer pagar para você um curso, não. Mas eu vejo isso no escritório, em advogados do escritório, que o escritório, não, vai ter esse curso aqui, vamos fazer esse pessoal dessa área. Não, olha, é legal a parte de LGPD, compliance, vamos estruturar melhor essa área. Sim, sempre tá. Então, procurem escritórios que apoiem o estudo, que deem valor para o seu estudo. Você fala, olha, talvez eu precise sair um horário um pouco mais cedo porque eu quero fazer um mestrado. O escritório apoia. Reconhecimento, que é o que a gente sempre tem. Exato. Reconhecimento um escritório tudo. que quer que você alcance o seu plano de voo e quer que você cresça junto com ele. Exatamente. Tem que fazer por onde? É assim, como eu falei, não tem almoço de graça. Não. Você tem que fazer o teu plano, você tem que se dedicar, você tem que investir em você. E assim como tudo na vida, você tem que cada dia querer ser melhor. Sim. Com lealdade, com espírito de equipe, com comprometimento, tudo isso passa, né, por essa questão de você poder fazer um planejamento estratégico pessoal. Obviamente, nós teremos muitos podcasts. Sim.
assim como vamos fazer hoje, esse bate-papo para falar da carreira. Sim. Né? Falamos aqui do advogado, vocês falando da experiência de vocês dentro da advocacia. Não pegamos hoje para falar muito de área, e sim para falar desse bate-papo gostoso. Porém, num próximo podcast, por exemplo com a Bia, eu quero abordar bastante a área que você atua. Sim, lógico. Para a gente poder falar das dificuldades, também desafios, Sim. o que é, qual a maior demanda, obviamente falando na sua área de cobrança, não só cobrança, mas de contrato, mas vamos falar de cobrança, obviamente, imagina, a inadimplência hoje, Nossa, ela enorme. para o cliente, ela é o calcanhar de Aquiles, porque nos dias atuais, com dificuldade, aí tem inadimplência, quais são as providências que aquele escritório está tomando para ser efetivo mesmo e dar resposta e resultado? A dificuldade em estar cobrando isso, em estar buscando esse devedor que desaparece às vezes. Isso, né? Tem Aí você vai bastante. falar muito sobre isso na oportunidade e vai falar também sobre orientações e dicas preventivas para que as empresas também evitem ter problemas, não com inadimplente, mas com aquele mal pagador que já faz aquela questão comercial mercantil já com propósito de dar o calote no cliente. Então vai ser importante. Assim como já fizemos uma vez, né, Marina? Sim. Um podcast bacana de tributário com a doutora Carolina. Sim. Vamos fazer outros visando toda essa abordar a área tributária, societária e aprofundando, falando até de crime tributário, mas a gente vai abordar bastante, a gente falar da área. Sim. Hoje foi esse bate-papo para falar um pouco do dia a dia do advogado e as dicas de vocês. Encorajar um pouquinho. Né? Querem acrescentar alguma coisa antes? Fiquem à vontade. Eu queria agradecer a oportunidade. Também. Eu acho que é legal esse bate-papo, né? Até para você conseguir ajudar pessoas a quererem, acharem normal mudar de área. Não, vou começar agora no escritório, como eu tenho que fazer. Então, é uma área legal, vale a pena, é uma área que exige estudo, mas é uma área que dá um retorno, é uma satisfação, eu acho, muito grande, e também um retorno financeiro legal. Então, é uma área que vale a pena, se você gosta de ler, se você gosta de estudar, é uma área que vale a pena cair de cabeça. E para as pessoas, né, também se identificarem, poxa, Exato. eu não passei, eu passei de cara, o que eu faço para começar? É importante isso. Não desiste. Não desistir, Então, deixa eu fazer essa pergunta novamente. Bia, qual dica que você dá para as pessoas que se formaram, de repente não foram aprovadas na primeira prova da OAB, mas são pessoas, com essas que não são aprovadas, têm condições, competente, apenas é um momento e principalmente emocional. Vai passar, não tenha nenhuma dúvida, mas precisa ter uma tranquilidade, segurar um pouquinho a ansiedade. Sim. E fazer a coisa, porque no dia da prova tem que conseguir ali colocar todo aquele teu esforço, o seu conhecimento de uma forma assim, aquela cobrança nas costas, né? Tirar aquele peso, que não é fácil. Fala sobre isso. A primeira dica é essa, é não desistir. E eu tive sorte, né? Eu tive pessoas que me incentivavam, tanto no escritório como a família, mas porque tem pessoas que não, que jogam areia, falam, nossa, não passou ainda. Então não ligar para isso, porque eu ligava assim, aí eu me incomodava, falava, então não vou prestar mais. Então aí quando as outras pessoas vinham e falavam, não, você tem que continuar, foi a persistência. E aí bacana. eu consegui passar. Legal. Eu não tenho agora essa informação, disso que a Bia falou, mas o número de bacharéis, né? As pessoas que se formam e não tiram a OAB, por quê? Porque elas têm uma trava. Depois de fazer 1, 2, 3, até 4 tentativas, até muito mais, essas pessoas ficam com uma trava, que não é necessário. Se prepara, se dedica, como a Bia bem falou, a Marina pode acrescentar algo já, mas é necessário a tranquilidade. Sim. Porque conhecimento tem. Se estudou, está se dedicando, faz cursinho, mas no dia ali a pessoa trava e não consegue desempenhar e colocar todo aquele teu conhecimento naquela prova, que sabemos que é difícil, mas é o funil que se faz
para uma bela profissão que é o advogado. Sim. Exato. Né? Exato. Quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Eu acho que a minha dica disso seria não desistir. É estar amparado de pessoas que te coloquem para cima, é não desistir de trabalhar na área por conta disso, até porque você consegue continuar trabalhando em um escritório ou empresa sem a OAB. Então, estar em um lugar onde você continue sendo valorizado e continue sendo incentivado. Isso. E se não te incentivar, se auto-incentive. Então, não para de estudar, continua. Não é porque não passou 1, 2, 5 vezes que você não vai passar. Pode ser um momento ruim que você tá, e se você insistir mais um pouco, você vai conseguir passar. Isso. Não esqueçam, como foi falado aqui no meio desse podcast, OAB não faz para passar, faz até passar. Exato. Isso. Né? Então não desistam. Exato. E as dicas da Bia e da Marina, que com certeza nos próximos podcasts também serão bastante dicas importantes e relevantes, nós iremos abordar falando das áreas respectivas de que atuam e também com o dia a dia do advogado, do jovem advogado e o dia a dia no escritório de advocacia. Até a próxima!